Sete vereadores. 7 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, nós iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Neste instante, coloco em discussão e votação a ata da 37ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias números 71 e 72. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de Lei Complementar número 27 de 2017. Altera a Lei Complementar número 457 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organização social, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Justiça. Projeto de Lei 110 de 2017. Dispõe sobre denominação de rua, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Emenda número 13 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão. Dispõe sobre emenda modificativa que altera a redação do artigo 1º de seu parágrafo único. Distribuir às comissões. Protocolo número 1766/2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Encaminha balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de outubro de 2017. As Comissão de Finanças. Não existem mais projetos. Senhor presidente, tem um ofício para fazer a leitura. Ofício número 453 de 2017. Tem este o objetivo de encaminhar Vossa Excelência os relatórios das audiências públicas da saúde referente ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2017, realizada nessa Câmara no dia 26 de setembro do corrente ano, conforme exigência da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Ciência aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exara parecer favorável com emenda modificativa e aditiva acerca do projeto de lei 58 de 2017, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Cuidadores de Idosos neste município. A ordem do dia da primeira sessão em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concede a palavra? Pode falar. Boa noite, nobres pares. Em referência a esse parecer que foi lido, um parecer conjunto feito pelas comissões, eu estou apresentando voto em separado. Gostaria que fosse lido e também juntado aos autos do processo legislativo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário.
Voto em separado da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Exara voto em separado com parecer desfavorável acerca do projeto de lei 58 de 2017, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Cuidadores de Idosos neste município. O vereador que afinal assina, membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, exara voto em separado a respeito do projeto em epígrafe, por entender que o artigo 3º da referida lei é inconclusivo ao se referir apenas a certificados de cursos realizados. Este nobre edil entende ser de extrema relevância a descrição de quais serão os cursos aceitos para o cadastramento, bem como o respectivo órgão homologador, uma vez que o ofício de cuidador de idosos é de suma relevância e responsabilidade, tendo em vista tratar de atendimento a segmento da população de enorme vulnerabilidade. Noutro bordo, a fim de evitar futuros transtornos ao Poder Executivo, este nobre edil entende que o parágrafo 4º da já citada lei carece de aprimoramento em sua redação, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Parecer em conjunto das comissões de Justiça, Finanças e Educação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 99 de 2017, que dispõe sobre a denominação a Rua Antônio Fogaça Simões, no bairro do Guaxanduva. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Não existem requerimentos. Solicito o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa dos autores das indicações. Público presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa das 53 indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, a qual pede suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminho ao senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das moções. Moção 53 de 2017. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor José Leonôncio Fernandes. Os vereadores infracinados, cumprindo as formalidades regimentais, propõem ao plenário desta Casa de Leis a inserção em ata dos trabalhos da presente sessão de votos de mais profundo pesar pelo falecimento do senhor José Leôncio Fernandes, mais conhecido como Seu Nenê, produtor rural e comerciante, era conhecido por todos da comunidade do bairro do Tanque. Seu Nenê faleceu na manhã desta segunda-feira, 13 de novembro de 2017, aos 78 anos de idade, vítima de um infarto. Uma singela homenagem a um amigo querido de tantos anos que vai nos deixar saudades. Deixamos nossos sinceros sentimentos à família e conclamamos aos nobres pares desta casa a aprovarem esta moção de pesar e que a família seja oficiada. De autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, a presente moção. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Não. Este vereador, senhor presidente. Júlio Mendes, 10 minutos com a parte. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela rede social, pela internet. Senhor presidente, o que me traz ao tema livre hoje é para falar de algumas indicações que eu apresentei.
uma indicação, a gente pede ao poder público que tome providências com relação a um problema já antigo ali no bairro da Usina, no Jardim Paraíso, na Alameda Beija-Flor. Sempre quando inicia o período de chuvas ali naquele bairro, é um transtorno, porque não tem drenagem, é um loteamento antigo, e na época o loteador não implantou um sistema de drenagem no local, e toda vez que chove, o volume de água é muito grande, o barro vai parar todo na estrada principal, ali na Rissaí de Taquibayashi. Sem falar no transtorno dos moradores do Jardim Paraíso, tem o transtorno daqueles que trafegam ali pela estrada também por conta do barro acumulado ali. Então, os moradores têm me cobrado isso constantemente, inclusive isso já foi motivo de indicação desse vereador no início do ano, e a gente reforça novamente o pedido, pede uma atenção ao poder público, que tome as providências ali necessárias, faça um projeto de drenagem no local e execute a obra aí o mais rápido possível. Um outro assunto é com relação ao transporte público. É um assunto aí que já vem sendo debatido na casa aí há alguns meses, ou seja, desde quando essa empresa nova começou a operar no município. São inúmeras reclamações, né, por imprudência de alguns motoristas que não respeitam a legislação de trânsito, andam em excesso de velocidade, não aguardam os passageiros descer do ônibus. Inclusive uma senhora de idade, na semana passada, ela caiu porque o motorista não aguardou ela descer, né? E graças a Deus aí não aconteceu nada muito grave, mas poderia ter acontecido. Ontem me marcaram na rede social também para falar de um caso de uma passageira que, ao descer do ônibus, o motorista não aguardou, ela caiu, quebrou o dedo do pé, né, bastante indignada, né, me marcou numa publicação na rede social cobrando providências do poder público, né, enfim. Esse já é um assunto que já vem desgastando, né, bastante, e a gente espera que a prefeitura tome providências, né, notifique a empresa, enfim, notifique, se for o caso, autue e que sejam tomadas as devidas providências, para que nada mais grave aconteça. Sim, não, vereador? Então a gente aguarda então, que o poder público tome as providências necessárias. Não é a primeira vez que esse vereador questiona, né, o serviço de transporte público desse município. Acredito que outros vereadores também são cobrados aí diariamente com relação a isso. Então a gente espera que providências sejam tomadas o mais rápido possível para que nada mais grave aconteça. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. Boa noite, público presente. Boa noite a todos que nos assistem pela internet. Nobres pares, senhor presidente, senhora vereadora. Quero parabenizar o vereador Júlio, que me antecedeu a fala. De fato, trouxe à tribuna, mais uma vez, alguns problemas que vem sendo levantados desde o início do mandato, e tem meu apoio em todas as sugestões e cobranças feitas, e aí em específico a questão do transporte público coletivo. Eu recentemente quase me envolvi em um acidente com um dos ônibus da Soa Atibaia, dirigindo de forma irresponsável, o motorista do ônibus, não eu, na principal avenida do município, na Carvalho Pinto, próximo à rodoviária. Então, por ter presenciado isso e também por receber diversas reclamações, eu atesto exatamente o que o senhor vem colocando nessas falas. Quero aproveitar o que me traz à tribuna hoje, de forma muito breve, trazer alguns problemas, inclusive no sistema viário do município, e pedir providências à administração pública referente a uma melhoria na sinalização, em especial de duas vias que nós temos recebido diversas reclamações de munícipes. Há algum tempo já venho alertado sobre isso, e são situações que podem causar acidentes
alguns inclusive fatais, e nós como vereadores, obviamente, queremos que isso não aconteça e estamos alertando o Poder Executivo para isso. Primeira situação, talvez, eu não separei um mapa, talvez tivesse ter feito, poderia ter feito isso, mas eu acredito que vocês vão entender. A Avenida Paulista, logo que ela sai da Lucas Nogueira Garcês, ela é uma avenida muito longa. Então quem vai no sentido do bairro, pega aquela descida, vira à esquerda, vai chegar lá embaixo onde tem o Lago do Jardim Paulista à esquerda. Próximo àquele lago tem uma rotatória, onde existe a confluência de diversas vias. Dentre elas a gente pode citar aqui a Avenida São Carlos, ela desemboca nessa rotatória, ok? A Rua Rio Claro, a Rua Casaurina também passa por ali, e a própria Avenida Paulista. No entroncamento, nessa rotatória, existe muito pouco sinalização e acontecem diversos acidentes ali. Muitos munícipes têm me procurado para reclamar, pedindo que a prefeitura faça uma sinalização, vamos dizer assim, horizontal e vertical no local, a fim de evitar possíveis colisões de veículos, especialmente nesse cruzamento. Eu vou além, não só nessa rotatória, mas um pouquinho mais para cima, no sentido da Avenida Lucas Nogueira Garcês, também tem o cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Lindóia e com a Rua Guaçuí, que eu acredito que também precisa, e a Alameda Paraíba também, é uma outra confluência de vias ali, que também precisa de uma sinalização, vamos dizer assim, ostensiva. Acredito que não é o caso de um semáforo, não precisamos disso no local ainda, mas uma sinalização bem feita, para as pessoas saberem onde que elas têm que parar, né? Às vezes a pessoa sabe que ela não tem a preferência na via, mas ela não sabe qual é o limite, né? Então acaba parando, freando, além do ponto natural de frenagem, o que causa acidente também. Então, peço atenção do Poder Executivo, em especial para todas essas ruas que eu citei aqui na fala, para que haja uma sinalização melhor no local. E também, referente ali agora do Jardim do Lago, como quem vem sentido centro da cidade, nós temos os dois lagos, a prefeitura atendeu um pedido dessa casa, não digo desse vereador, mas dessa casa, de fechamento daquela via entre os dois lagos do Jardim do Lago, onde as pessoas praticam caminhada, Cooper no fim do dia, no início da manhã. A prefeitura vem fechando em alguns horários e nós esperamos que esse fechamento daquela via que corta os dois lagos ela seja definitiva. E aí o outro ponto que eu entendo que precisa uma melhor sinalização, e os munícipes têm reclamado, inclusive me encaminharam fotos, é aquela pequena, não chega a ser uma rotatória, mas é uma pequena ilha que tem no final da Alameda Barretos, que desce lá da Faria Lima e sai ali naquela esquina do último lago. Aquela pequena ilha tem sido desrespeitada, vamos dizer assim, por alguns munícipes que vêm da Lucas Nogueira Garcês e querem subir direto na Alameda Barretos, então eles fazem um contorno irregular ali, e isso também tem causado risco de acidente, tanto para motoristas quanto para pedestres e pessoas que praticam esporte no local. Então acredito que precisa de uma atenção um pouco maior ali da Secretaria de Trânsito, do nosso colega, vereador licenciado Lucas Cardoso, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Trânsito, mas são problemas que eu acredito que são de simples solução e podem trazer um ganho à segurança de pedestres, esportistas e também de motoristas e moradores do bairro. Obrigado, senhor presidente. Uma parte não, vereador. Claro. Não, só para informar que na audiência pública que que a prefeitura tratou da questão de fechar a rua entre os dois lagos, agora eu não lembro o nome da rua, o secretário de Trânsito informou também que vai fazer algumas mudanças na questão de direção, e alguma das questões que ele levou em consideração em fazer essa mudança é esse problema que o nobre vereador está apontando. Então, isso já está no radar da prefeitura, fazer algumas alterações ali para melhorar a questão do trânsito. Ótimo, fico feliz. Muito obrigado. Permite uma parte também, não, vereador? Com relação ali à sinalização viária ali do bairro Jardim Paulista, algumas semanas atrás eu encaminhei uma indicação para o Poder Executivo cobrando ali a sinalização tanto de solo quanto sinalização vertical, porque alguns moradores me procuraram também para falar a respeito disso por conta do risco de acidente nos cruzamentos. Eu conversei com o secretário de Trânsito, né, o vereador licenciado Lucas, e ele me disse que já está no cronograma da Secretaria, que agora é Secretaria de Mobilidade Urbana, e ele também não é o mais responsável pela pasta, mas ele me garantiu que já está no cronograma de execuções ali de serviços a sinalização viária ali na região do Jardim Paulista. Era isso. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador?
Nenhum vereador. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de Lei 84 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que institui a Semana da Consciência Negra no município de Atibaia. Coloco em discussão o projeto de lei número 84/17, da autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esta vereadora. 20 minutos com a partes. Boa noite, público presente, mesa diretora e também os munícipes que assistem à transmissão pelo Facebook da Câmara Municipal e também pelo site da Câmara Municipal. Hoje é motivo de satisfação muito grande falar sobre esse projeto da Semana da Consciência Negra. É sabido que no Brasil praticamente 60% da população é negra, ainda sofrendo muito preconceito, ainda tendo poucos espaços, ainda tendo muitas dificuldades de ocupar cadeiras em grandes empresas e tendo posições de destaque devido ao racismo enraizado e a todas as dificuldades sociais, inclusive. E a proposta desse projeto, esse projeto, na verdade, ele iniciou em 2015, quando eu estava à frente na Secretaria de Cultura, devido a observar que no município não existia nenhum tipo de manifestação cultural acerca da consciência negra. Nós tínhamos o dia instituído, dia 20 de novembro, que Atibaia não é feriado, até isso foi uma longa discussão, doutor Ubiratã talvez lembre dessa época, né, doutor? 2010, mais ou menos. Em Atibaia ficou instituído o dia 20 de novembro, como ponto facultativo, mas não existia nenhuma manifestação cultural que valorizasse. E Atibaia, como bem todos vocês sabem, é uma cidade riquíssima nos polos culturais, inclusive é uma das poucas cidades que tem congada, que tem folia de reis, reza de São Gonçalo e algumas características específicas também da cultura afro-brasileira. Então, devido a essa necessidade, foi montada a primeira Semana da Consciência Negra em 2015, onde foi feita uma diversidade de eventos, exposição. Nós temos vários artistas aqui em Atibaia, não só artistas negros, mas artistas que fomentam a cultura afro-brasileira, artistas plásticos, músicos. E essa semana assim, começou em 2015, teve bastante sucesso, houveram debates na época sobre a cultura afro-brasileira, com alguns professores, professor Osnida Fati, professor Erivaldo, professora Denise Evangelista, e várias lideranças, o Fábio Lopes, que é do Conselho Tutelar, professor Vanderlei, foram várias pessoas discutindo esse assunto, as políticas públicas, a questão das cotas e tudo mais, e para fazer mesmo essa reflexão no município, que anteriormente acontecia só nas escolas, até por força de ordem do MEC, mas não existia essa discussão na sociedade, inclusive não tinha uma manifestação cultural. E no ano de 2016 veio a somar o pessoal da Alcar e da SUCAB, até agradeço a presença do Carlos, que está aqui hoje, que é representante da SUCAB, que é todo o pessoal das associações de Umbanda e Candomblé no município. Aqui em Atibaia nós temos cerca de 39 terreiros e nós sabemos que a intolerância religiosa, também por conta do racismo, né, as religiões da Umbanda e do Candomblé são as religiões que mais sofrem preconceito, e isso também tem uma raiz no racismo. E é importante que essas religiões também tenham um espaço de fomento à cultura, porque elas fazem parte da história do nosso país. Então, nós já temos manifestações de todas as religiões, temos Marcha para Jesus, temos Corpus Christi, e as religiões afro-brasileiras também merecem um espaço de destaque através do poder público, através da preservação de sua cultura. Então, veio a coincidir no ano de 2016 com o pedido, né, da associação de fazer o evento do Águas de Oxalá, que foi um evento em comum acordo com a Igreja Católica, na ocasião, com o Monsenhor Giovanni, com o Padre Alex, que somou um cortejo ecumênico que acontece da Igreja do Rosário até a Igreja da Matriz, e teve muito público, teve bastante gente, teve uma boa aceitação no município.
Também de acordo com a lei do Dr. Edson, vereador que estava aqui na legislatura passada, que também instituiu um projeto de lei que dizia sobre o Dia da Umbanda, dia 15 de novembro, e o evento do Águas de Oxalá veio a somar também dentro da programação da Consciência Negra, dando espaço, valorização e fomento também para falar de intolerância religiosa, racismo, cultura, música e toda a musicalidade que essas religiões trazem na história do nosso país. Então, eu trouxe um pouquinho do histórico do que foi essas semanas que aconteceram de 2015 a 2017, para apreciação dos vereadores e também do público presente, que ou já participou, alguns não tiveram a oportunidade de participar. Aproveito também para agradecer a presença de algumas pessoas da equipe da Secretaria de Cultura e agradecer também a secretária Viviane Coco, que está dando continuidade no projeto da Semana da Consciência Negra. Está aqui algumas pessoas da equipe, está o Pádua, que é o motorista da cultura, que acompanha as congadas há anos. Ele sabe de toda a luta, de toda a dificuldade, que o pessoal é muito carente, sofrem também preconceito, muitas na reza de São Gonçalo também, eles têm muita dificuldade e precisa dessa valorização, né? São atos de fé, são manifestações de fé que fazem parte da história da nossa cidade. Então, se puder passar algumas fotos. O objetivo, como eu disse, desse projeto é promover a reflexão, resgate, preservação e a valorização da cultura afro-brasileira aqui no município de Atibaia. Aí nós temos algumas imagens, esse é um artista plástico que mora aqui em Atibaia, que faz essas esculturas. Essas esculturas também que vieram na exposição de 2015. E outros artistas que participaram também de Atibaia e região. Poesias tivemos, esculpido em madeira, as pinturas da Cesira Couturato, que muitas pessoas aqui na cidade conhecem, é uma artista aqui da nossa cidade que faz as obras dela, o tema de todas as obras dela são preservação da cultura afro-brasileira, principalmente da desigualdade social. Esse quadro é da Gercy Pinheiro, artista plástica de Atibaia, que também está sempre colocando o tema sobre as congadas. Essas foram algumas manifestações que já aconteceram naquela época de 2015, com o pessoal da Umbanda do Candomblé, de apresentação. Essa é a arte do grafite. Esse moço que está aí, de Atibaia também, o Will, foi premiado pela Secretaria de Estado da Cultura, pelo grafite que ele faz aqui no município. A equipe da Secretaria de Cultura em 2015. As escolas de samba, o pessoal da capoeira, pessoal do Garatuja, e aqui já com o Padre Alex, o Águas de Oxalá do ano passado, né, onde todas as pessoas entram dentro da igreja, recebem a bênção do Padre. Como eu disse para vocês, o evento é um evento ecumênico e cultural, ele não tem caráter religioso nenhum, ele é só uma manifestação, lógico, de fé, mas de preservação da cultura. Então, esse foi que aconteceu em 2015 e vai estar acontecendo amanhã também, a partir das 8 horas da manhã, na Igreja do Rosário. Aproveito aqui também para agradecer a contribuição do Ney Tavares, que sempre fez parte e levantou essa bandeira junto comigo na Secretaria de Cultura. Ele me ajudou muito a efetivar toda a programação da Secretaria de Cultura desde 2015. Essa exposição de bonecas da Baiomi também é de uma professora, que vai estar participando também nas oficinas que vão acontecer no sábado. Essas bonecas são do artista plástico Carlinhos Moreno, que é daqui de Atibaia também, servidor municipal da Secretaria de Cultura. Professor Marcelo Jacinto, que tem também um trabalho todo de pesquisa da época da escravidão aqui na Atibaia. Todos bem sabem que Atibaia foi uma das últimas cidades também a abolir os escravos, as congadas, a reza de São Gonçalo e todas essas manifestações. Então, essas são apenas algumas imagens dessa manifestação que vem acontecendo desde 2015, e a importância do projeto é que fique mesmo consagrado, instituído através de lei, que essa semana se perpetue nas próximas gestões. É importante levar essa discussão para a sociedade, preservar a cultura e que não fique só restrito às escolas, mas que essa discussão seja colocada na sociedade, inclusive na Câmara Municipal, através da Escola Legislativa e tudo mais que pode vir acontecer aqui no município. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui,
observando hoje essa votação, também as que estão na internet e que torcem para que esse projeto seja aprovado. Agradeço imensamente e peço a colaboração dos vereadores na aprovação desse projeto. Uma parte, vereadora. Uma parte. Vereador Demilson Militão, 20 minutos com a parte. Eu queria parabenizar a vereadora pela proposta e também parabenizar o governo, onde que essa semana voltada à consciência negra, pelo menos ele teve a capacidade de pensar nos comerciantes também. Como alguns reclamam pelo feriado, pelo ponto facultativo, acho que o que nós temos que pensar no comércio e no município. Está de parabéns tanto a vereadora com o projeto e quanto ao executivo também, por não decretar ponto facultativo e nem feriado. Obrigado. Vereador Michel, 20 minutos com a parte. Parabenizar a vereadora Roberta, conto com o apoio deste vereador, dizer que o projeto de lei é um projeto de suma importância, de grande relevância. A gente está instituindo uma semana para fazer uma reflexão sobre toda a importância da cultura afro no nosso país, na nossa cidade. Não tem como a gente falar que não existe preconceito no país, que não existe preconceito na nossa cidade. Exemplo agora recente do jornalista William Vac, que fez aquele comentário infeliz, preconceituoso. Acho que toda oportunidade que a gente tem de fazer a discussão, de fazer a reflexão sobre isso é de grande importância. Então, parabenizar a vereadora e dizer que este vereador votará favorável ao projeto de lei. Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Daniel, 20 minutos com a parte. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a nobre vereadora Roberta por trazer o tema à tona, trazer o tema à Casa Legislativa, e especialmente por, enquanto estar à frente da Secretaria de Cultura do município, ter implementado uma semana da consciência negra no município, para se discutir os assuntos e buscar corrigir distorções e injustiças históricas praticadas contra essa parcela da população. Então, quero deixar claro o meu posicionamento quanto a isso, que eu sou completamente a favor de toda e qualquer atitude do Poder Executivo e do Poder Legislativo que vise, ainda que minimamente, ainda como se fosse uma gota no oceano, tentar, de alguma forma, reparar as atrocidades históricas feitas contra nossos irmãos negros. Ok? Quero deixar muito claro o meu posicionamento quanto a isso. Os negros que historicamente foram subjugados por uma ignorância, por maldade do ser humano, que muitas vezes essa maldade do ser humano foi atestada e foi oficializada por estados corruptos, por instituições religiosas corruptas, ok? E hoje nós temos heranças disso, que vem se perpetuando, e a gente verifica, como o vereador Michel colocou, nós sabemos que o nobre presidente dessa casa teve uma tataravó que foi escrava, certo? Né? E até hoje nós vemos distorções na sociedade por conta disso. Então eu quero deixar claríssimo o meu apoio a toda e qualquer atitude, instituição de semana, instituição de calendário oficial, eventos que o Poder Executivo promova para a conscientização da população em geral, para a erradicação do racismo que ainda muitas vezes está enrustido na sociedade e que nos causa tanto nojo quando nós nos deparamos com situações como essas. Então, parabéns por ter, enquanto secretária de Cultura, encabeçado esse movimento. Acho importante nós dissociarmos questões religiosas de questões raciais. Muito importante e relevante. Existem negros de todas as religiões. Okay? Quando a gente fala de perseguição religiosa, nós temos que lutar contra a perseguição religiosa também, porque a Constituição Federal garante a liberdade religiosa no país, né? Garante que o Estado é laico, e precisamos entender e compreender a extensão do conceito de laicidade do Estado, e precisamos zelar pela liberdade religiosa no país. Tivemos discussões semelhantes como essas na outra legislatura, e teve a instituição do Dia Municipal da Umbanda,
e na ocasião eu votei contra, sob o fundamento de que já existia o Dia Nacional da Umbanda. Mesmo dia. Falei, já existe o Dia Nacional, por que é que não vamos instituir o Dia Municipal? Está garantido nacionalmente. É aquilo que nós discutimos, talvez semanas atrás, e eu até falei da nobre iniciativa do vereador José Carlos Machado, de instituir o projeto Adote uma Praça. Falei, por que nós vamos aprovar esse projeto se já existe uma lei que é semelhante ou praticamente igual? Inclusive também votei contra, respeitando a opinião em contrário dos meus nobres colegas, dizendo da questão que não se trata de uma questão contra o mérito da lei, mas sim contra a forma que ela é instituída, porque já existia. E a época que foi discutida a questão do Dia da Umbanda, foi trazido também questão de perseguição religiosa, eu não tive a oportunidade de colocar, mas quero dizer hoje, que nós, essa Câmara Municipal, Poder Executivo, nós temos que lutar com todo e qualquer tipo de discriminação religiosa e zelar pela liberdade religiosa das pessoas, independente da nossa religião. Nosso dever como legislador e o dever do chefe do Poder Executivo é garantir o que a Constituição garante, que é a liberdade religiosa, né? E aqui quero abrir um parênteses para dizer que eu acredito que na história da humanidade, posso estar errado, mas eu acredito que na história da humanidade, uma das religiões que sofreu maior perseguição é o cristianismo. É só a gente abrir os livros, né? Eram os cristãos que eram mortos e jogados às feras no Coliseu Romano, para a população aplaudir, no famoso pão e circo. Eram entregues aos leões para serem destroçados nas arenas, alguns eram queimados vivos, seus corpos eram colocados em postes, amarrados, pegando fogo, servindo como tocha e iluminação em estradas. Outros eram esquartejados e pendurados ao longo das vias também, para que servisse como exemplo, para que ninguém seguisse ou servisse o chamado Cristo. E nós temos que lutar contra isso também. Okay? Então faço questão de dizer isso também, já que a nobre vereadora também, durante a explanação, trouxe um caráter religioso, mas entendo que precisamos dissociar isso, precisamos garantir liberdade religiosa, mas o que a Semana da Consciência Negra visa proteger e visa distorcer é a opressão histórica à população negra, independente da sua religião, independente se é cristão, se é espírita, se é ateu, não importa. Nós precisamos proteger e zelar pela população negra. Então, acredito que até agora eu fui muito claro para dizer o quanto eu sou a favor de propostas como essa. Como a vereadora colocou, já existe lei no município quanto a isso. Ok? Essa lei, a vereadora inclusive citou aqui expressamente na sua proposta de lei, uma lei de 2007, ok? De autoria do então prefeito Zé Roberto Fricoli, mas que foi de indicação dos vereadores. Na verdade, a lei é de autoria dos ex-vereadores Reginaldo Binatti de Aguiar e José Ângelo Beltrame, que instituiu a Semana de Estudos da Consciência Negra com início na segunda-feira anterior ao dia 20 de novembro de cada ano, dizendo em seu parágrafo único que essa semana se destina à realização de eventos e estudos sobre consciência negra nas escolas que as escolas municipais poderão realizar ênfase específicas, discussão, conscientização dos alunos, pais, professores quanto aos problemas enfrentados pela população negra, quilombolas e afrodescendentes, com ênfase nas consciências da escravidão e na formação da cidadania brasileira. Então, a legislação lá já existe. Peço licença, vereadora Roberta, para eu manter a coerência dos meus posicionamentos no que tange a legislações semelhantes que nós votamos nessa casa, e eu me posicionei contrário, não contra o mérito, jamais contra o mérito, mas tão somente quanto a forma. E aí eu quero ser muito claro, né? Volto a dizer, na minha modesta opinião, já existe lei específica que trata do assunto. Nós não precisamos fazer outra lei para revogar essa, porque não existem mudanças substanciais no conteúdo da lei. Então, eu sou a favor de nós simplificarmos a vida da população, reduzirmos o número de legislações, especialmente que já existe um tema tratado por elas. E aí eu quero mais uma vez parabenizar a vereadora Roberta, porque desde 2007, talvez quem tenha trazido a discussão da Semana da Consciência Negra na prática para o município tenha sido a Secretaria de Cultura na sua gestão. Talvez antes disso não tenha sido feito com tanta veemência como deveria ter sido feito no passado. Se foi, eu confesso que não me lembro. Mas já que a senhora trouxe e mostrou esse slide, quero parabenizar por isso, porque
enquanto agente político nomeada pelo prefeito municipal à frente de uma das principais pastas do município, deu cumprimento à legislação aprovada pelos vereadores da época de 2007, no caso proposto pelo Reginaldo Binatti e pelo José Ângelo Beltrame. É o que nós cobramos sempre. A Câmara, ela faz leis. As leis existem. As leis são boas. Por que o Poder Executivo não cumpre? Então, parabenizo que, enquanto ter sido secretária, ter estado à frente da secretaria, deu cumprimento à legislação. Qual é o meu desejo? O Poder Executivo continue dando cumprimento à legislação. Que faça uma Semana da Consciência Negra maravilhosa, para entrar na história. Que a Semana da Consciência Negra de 2016 seja melhor que a de 2015, de 2017 seja melhor que a de 2016 e seja pior que a de 2018. E assim sucessivamente. Que cada ano possamos celebrar com mais efetividade, com mais participação social, com mobilização, com comunicação, essa Semana da Consciência Negra, com atividades nas escolas, atividades culturais, celebrando a raça negra e buscando corrigir essa dívida histórica que nós temos com os negros, que nós jamais conseguiremos pagar. Então esse é o meu desejo. Especificamente quanto à forma da legislação, peço licença à vereadora Roberta, aos demais pares, votarei contra, porque já existe uma lei igual no município. É só por isso. Por favor, não distorçam minhas palavras. Não distorçam minhas palavras. Temos testemunhas aqui do que eu estou dizendo, né? Porque é muita maldade do ser humano e é típico do meio político alguém falar: o vereador votou contra a Semana da Consciência Negra, porque é contra a população negra. Pelo amor de Deus, está gravado o meu posicionamento aqui. Não é nada disso. É tão somente quanto a forma, quanto a técnica legislativa. Eu entendo que a legislação dos nobres vereadores Reginaldo Binatti e José Ângelo Beltrame não merece ser revogada. Eu acredito que esses vereadores tiveram essa intenção em 2007 e merecem ser reconhecidos por isso. Eles merecem ser reconhecidos por isso. Não acho que, vamos supor que daqui a 10 anos venham outros vereadores e revoguem uma lei de autoria, por exemplo, do nobre vereador Marcão de Tapetinga, que ele instituiu, que ele lutou pela causa, e revogue sem fundamento lógico, substancial para que seja revogado, né? Acho que o vereador tem direito ao mandato, apresentou, e o nome dele, entendo que deve ser registrado, né? Deve ficar marcado como os vereadores que implementaram essa legislação, a não ser que haja necessidade de uma mudança substancial. E aí o que eu sugiro que seja feito, faça por meio de emenda. Vamos acrescentar a essa legislação já existente, se é que existe necessidade de uma mudança substancial. Não revogar, não tirar a autoria desses vereadores que defenderam essa causa brilhantemente quando foram vereadores na Casa de Leis. Por isso, me posiciono contra a forma do projeto, jamais contra o mérito, e parabenizo a vereadora Roberta por, enquanto ter sido secretária, ter implementado e fomentado a discussão da proteção e conscientização referente à população negra no Brasil e na cidade de Atibaia. Muito obrigado. Mais algum vereador? Esta vereadora. Acho que como já teve a palavra, você poderia falar como líder do partido? Tudo bem. 10 Agradeço minutos suas sem a palavras. parte. Agradeço suas palavras, vereador Nanel. E eu entendo o seu posicionamento. Nós discutimos muito sobre esse assunto no gabinete, pelo fato de já existir. Mas o que eu gostaria de deixar claro, até para o público presente entender um pouco mais a importância de se revogar essa lei, de se complementar, que na lei de 2007 não consta eventos, ele apenas consta estudos sobre a consciência negra. As escolas municipais realizarão atividades específicas de discussão e conscientização dos alunos, deixando muito, na minha opinião, desejar a questão da valorização e manifestação, e inclusive a promoção dos artistas da cidade, que tem movimentações afro-brasileiras, até mesmo dos artistas negros. Fica só no âmbito escolar e das escolas municipais. E eu penso que essa discussão tem que ser trazida à sociedade, ao público, à cidade, de uma maneira geral, não apenas restringir só dentro de sala de aula. Por isso, na verdade, a lei que eu entro, se os vereadores quiserem discutir entre colocar emenda, para mim não teria problema nenhum, a lei não ser da minha autoria, eu não estou preocupada com isso.
se é da minha autoria, se é da autoria do Reginaldo Binatti, do seu José Beltrame. A minha importância precisa ter um espaço de discussão e valorização da cultura afro-brasileira na sociedade, porque dentro da escola já é previsto pelo MEC, as escolas estudam esse assunto, só que estudam de uma maneira histórica apenas, mas você estudar dentro da sala de aula, o professor falar, olha, Congada é um grupo de pessoas que se reúne, e você sair para a rua e ver a Congada tocando, e conversar com o artista, e poder ver essa movimentação na prática, isso sim é poder vivenciar a cultura afro-brasileira, e não ficar restrito à sala de aula. Inclusive, nós temos a participação das escolas, na segunda-feira, na programação, vai ter uma programação de turbante dentro da Escola Cido Franco, os alunos da Escola Zilá, que já têm essa disciplina dentro do Zilá, farão apresentações culturais e de dança na Praça da Matriz. Então, esse assunto ele já é tratado dentro da escola, mas a sociedade precisa saber disso. A sociedade precisa participar mais, até mesmo por Atibaia não ter o feriado. Por exemplo, fica um assunto morto no município. E esse assunto ele precisa ser discutido, precisa ser amplamente valorizar esses artistas. Ontem tivemos uma discussão na Rádio Atibaia, a artista Ana Brasil, que vai fazer um show, estava presente e falou sobre toda a questão do preconceito, que as pessoas olham para ela e muitas vezes falam, é uma mulata linda, e ela disse como esse termo muitas vezes é pejorativo, né? Ela falou assim, eu não sou mulata, eu sou negra. Então, essa discussão, essa valorização dos artistas, ela precisa acontecer. E se ela ficar restringida apenas às escolas municipais, a gente não tem essa discussão em âmbito na cidade toda, para que se faça mesmo essa promoção, essa valorização. E a questão da intolerância religiosa, ela também vem do racismo. Então, é por isso que eu estudei e pensei muito sobre a questão de revogar. E acredito que é de suma importância, sim, que se acrescente essa discussão dentro da sociedade e não apenas das escolas municipais. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Beatan, 20 minutos com a partes. Boa noite a todos. Eu acho que essa discussão da discriminação vai longe. Já tem séculos essa história, eu acho que vão mais séculos aí, né? Eu acho que é uma questão muito cultural isso, entendeu? Agora, eu vejo o seguinte, toda vez que você invade o espaço de alguém, existe o conflito. E a discriminação vai acontecer sempre. E quando eu acho que as coisas estão evoluindo, Daniel, nós estamos vendo aí que o mundo está regredindo, vê essas discriminações sociais e religiosas que estão acontecendo aí, um absurdo. Quer dizer, o ser humano está cada vez mais radical. Existe um radicalismo na humanidade muito grande. O fato de a gente dizer aqui uma semana de consciência, um dia, por que não foi votado no passado o dia, foi dado o feriado? Porque o comércio não queria mais um feriado. Isso foi lá no passado, isso. O comércio, eu participei dessas discussões no passado, o comércio não queria mais um feriado. Por quê? Porque você tem que pagar hora extra, você tem que pagar, entendeu? E o país caminha numa situação financeira e não se aceitou mais um feriado. Agora, quanto a semana, eu acho isso fantástico, porque você tem que resgatar a cultura de um povo. Como o Daniel falou, nós temos que pagar os pecados que foram feitos no passado. Entendeu? É uma coisa absurda. Eu faço lembrar hoje a comunidade indígena. Não tem cabimento o que é feito com essa comunidade. E trata como uma sub-raça. Entendeu? Não evoluiu nada. Até pior, a comunidade indígena está sumindo do mapa, no mundo. Porque eles tratam o índio como se fosse um lixo. Um lixo. O que eles fazem? Tratam como se fosse, percebe? Como tivesse dó daquela comunidade. E ela está sumindo do mapa. Entendeu? A sorte que outras raças avançaram. Entendeu? Culturalmente evoluíram. Então, eu pessoalmente, eu acho desnecessário. Eu não discrimino ninguém. Porque eu sou um médico. Eu sei como é que nasce alguém, como morre alguém. Nós nascemos tudo pelado e vamos morrer enterrado pelado. Eu vou falar para vocês, depois de enterrado, depois de 2, 3 dias, fede pra caramba. Então nós somos todos iguais, senhores. Nós somos todos iguais. Discriminar o quê?
É só você botar na cabeça que você é um ser humano igual a qualquer um. Cabeça, tronco e membros. E qual é a vida? Aí vem a interpretação da vida e da morte. Discriminar é um absurdo. Isso é uma falta de cultura, é um atraso, sabe? É um atraso, é uma ignorância total, total, total. Eu vou votar contra, acompanhando o raciocínio do Daniel, que eu acho que nós temos que respeitar as leis que foram feitas no passado. Essa é a minha opinião. Agora, quanto ao racismo, pô, aquela velha história, né, senhores? Tá? Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. É como líder do PCdoB que eu já fiz uso da minha palavra, senhor presidente. São 10 minutos sem a parte. Primeiro, da questão da técnica legislativa, ao meu ver, está correto, Roberto. É um direito subjetivo a forma que você vai propor a mudança. E a forma que você está propondo atende também. É chover no molhado. Se a gente apresentar uma emenda, ou se a gente apresentar um projeto da forma que você está apresentando, o efeito jurídico é o mesmo. Então, assim, votar contrário a isso, ao meu ver, estão buscando um argumento para votar contra o projeto que não é do mesmo grupo. Ao meu ver, mas respeito o posicionamento dos nobres vereadores que vão votar contrário contra isso. A outra questão, no meu entendimento, é impossível dissociar a intolerância religiosa contra a questão do preconceito e do racismo. A intolerância religiosa contra religiões de matriz africana só existe muito em razão da cor. Porque é para um povo africano, negro, preto. A forma pejorativa que as pessoas enfrentam essa religião é em razão da cor. Então é impossível a gente desassociar a religião, ou pelo menos a intolerância religiosa das matrizes africanas, das religiões de matrizes africanas, da questão da cor da pele dessa população. Isso é um ponto. A gente vê, por exemplo, com questões aí que atingiram a nossa cidade. Eu fiquei muito triste com uma situação, por exemplo, de munícipes que, sem nenhum tipo de aprofundamento da verdade, disseram que a Pedra Grande estava pegando fogo, porque o povo macumbeiro, era isso, era dessa forma. O povo macumbeiro estava fazendo macumba lá na Pedra Grande e a Pedra Grande pegou fogo. Você vê a forma que eles tratam as religiões africanas, a forma pejorativa que é tratada, você vê da importância desse projeto de lei. E da importância que esse projeto de lei possui, da urgência que esse projeto de lei possui. Então, eu não acho que vai ser um retrocesso se a gente propor um projeto de lei de uma outra forma, porque é um projeto de lei importante, como a gente já disse na nossa fala anterior, por tudo que a gente vem dizendo, porque é um projeto de lei que cria uma política municipal desse assunto. A gente está criando uma semana que, como foi muito bem dito pelo nosso vereador Daniel Martini, a vereadora, quando era diretora, quando era membro da Secretaria de Cultura, estipulou essa semana junto do Poder Público Municipal. Então, o projeto de lei aqui está obrigando que outros governos, que o governo uma hora muda, então que outros governos também apliquem a consciência essa semana, que divulguem, que façam o trabalho que foi estipulado pela sua atividade junto da Secretaria. Então, é isso. Eu vou votar favorável, entendo que o projeto está apto ao voto e peço o apoio dos nobres colegas vereadores para votar também. Vereador Daniel, como líder da rede, Obrigado, 10 minutos presidente. sem a parte. Mais uma vez, eu acho que não existe polêmica sobre esse projeto de lei. Não tem polêmica nenhuma. Quanto ao mérito, somos todos a favores. Não gostaria que isso fosse polemizado. Mais uma vez, desvirtuação da discussão,
questões políticas, jamais me posicionei de forma política na casa, por não fazer parte do grupo do governo. O prefeito mandou projeto polêmico para casa, como Fomplata, financiamento em dólar, eu votei a favor. Vai falar de grupo político? Não tem cabimento. Desculpa, não tem cabimento, né? Muitas vezes o que a gente vê é o contrário, mas eu não me posiciono de forma política. Se eu entendo que o projeto é bom dentro das minhas convicções, eu voto a favor. Jamais votaria contrário, eu caçaria argumento para votar contra o projeto de qualquer um de vocês. Então, acho que vamos manter o foco na discussão, sem polemizar, sem caçar pelo em ovo onde não existe. Eu acredito que eu fui bem claro nas minhas colocações aqui. Respeito demais, parabenizei a vereadora por estar à frente e fazer tantas coisas em relação à Semana da Consciência Negra. Respeito o entendimento dela, mas eu acredito que a legislação ela prevê a ampla liberdade do Poder Executivo, não trabalhar com isso restritamente às escolas, mas fazer eventos como a Secretaria de Cultura fez na época da vereadora, e essa lei era a mesma lei. Então, o artigo 2º diz, fica incluída a data da Semana da Consciência no calendário oficial de datas e eventos do município de Atibaia. Essa é o que diz a lei lá do Reginaldo Binatti e do José Ângelo Beltrame. Então a prefeitura tem ampla liberdade para fazer evento, para trabalhar dentro da escola, fora da escola. O principal é que haja disposição do detentor de mandato do Poder Executivo de fazer isso acontecer, como houve enquanto a vereadora Roberta era secretária de Cultura e Eventos. Então é só isso que me preocupa. Tendo disposição da Secretaria de Cultura fazer isso atualmente, eu acredito que tem na pessoa da secretária Viviane Coco, a coisa vai fluir perfeitamente. Por isso entendo que nós não precisamos alterar essa legislação. Se quiser acrescentar, respeito a opinião do nobre vereador Michel, que entende o contrário. Não estou dizendo que é tecnicamente errado você revogar uma legislação, nada disso. Você pode revogar a legislação. Agora, vai revogar quando tem razão para revogar. Se quiser aperfeiçoar, faz emenda. Faz emenda, essa é a minha opinião. Mas ninguém é obrigado a concordar comigo, como eu já vi, vocês não concordam. Mas é a minha opinião. Acho que o melhor seria fazer uma emenda. Então, por tudo isso, vou manter meu posicionamento. E mais uma vez, volto a dizer, o que a gente precisa é combater todo tipo de intolerância racial e religiosa, mas essa questão específica, discordo do posicionamento do vereador Michel, precisamos dissociar as questões, até porque no mundo inteiro, pessoas são mortas por questões religiosas, dissociadas de questões raciais. Dissociadas de questões raciais. A gente vai falar de racismo, nós podemos remeter a fatos históricos que foram atentados contra determinadas raças e podemos falar do nazismo. Diversas raças que não a raça ariana foram perseguidas por Hitler. Quando a gente fala de perseguição religiosa é muito mais amplo do que uma questão racial. Hoje, nesse momento, tem cristão morrendo, sendo perseguido no mundo todo. Hoje, tem pessoas provavelmente sendo decapitadas pelo Estado Islâmico por professarem uma fé cristã. Não tem nada a ver com questão racial. Às vezes, pode coincidir, mas em si são coisas diferentes. E nós precisamos combater as duas. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Só queria parabenizar a vereadora Roberta, pelo meu entendimento, pelo que eu li, a lei do Cebolinha e do Binatti, ela falava para estar ensinando as escolas municipais sobre a cultura afro, E o que ela quer é expandir para todo o município, não só a escola, como que o Michel colocou, às vezes o próprio jovem, o próprio adulto, ele não conhece, às vezes é falta de conhecimento, por isso tem um preconceito contra a cultura afro, Contra a Umbanda, Candomblé, a religião. Eu pratiquei capoeira e a gente tinha um grande preconceito, principalmente porque existia atabaque na capoeira, porque existe atabaque, e muita gente, isso aí é coisa de religião, e a capoeira não tem nada a ver com religião. Lógico que vem de uma cultura da religião, do candomblé, a capoeira também, mas é importante a sociedade ter esses projetos culturais que apresentem para a sociedade a diferença e que são coisas que não fazem maldade nenhuma. E Atibaia, que tem as congadas, folias do rei, a folia de reis, acho que é importante
expressão cultural, né? A gente tem a Igreja do Rosário, que é um grande símbolo da AFA, foi bem colocado como vereador Daniel. Eu que sou tataraneto foi escravo aqui, minha tataravó foi escrava em Atibaia, então sempre defendo essa cultura afro, negro, e a gente tem que trabalhar mesmo para mostrar para a sociedade a importância de não ter o preconceito. Então acho que é um pouco diferente os dois projetos, não criando mais nada. Um leva para a escola, né, e agora está aumentando, levando para toda a sociedade, principalmente mostrando a cultura. Eu não quis nada debatendo, Daniel, mas eu acho que a gente tem comissões que tem que ver se é inconstitucional o projeto, se existe outros projetos que acho que ali nas comissões tem que analisar. Quando vem para o plenário, acho que aí a gente está votando no mérito. Não estou jogando a população contra você, é isso que eu quis dizer na outra sessão, e é isso que eu coloco. Acho que quando a gente está na sessão aqui, a gente tem que votar o mérito do projeto. Se é inconstitucional, a gente tem que ter visto antes nas comissões. E eu acredito que esse projeto não existe uma lei igual, porque a lei antiga está falando de projetos na educação, nas escolas. Agora está abrangindo mais a cultura para toda a sociedade. Então, por isso que tem meu apoio e o voto favorável, Roberto. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador. Não havendo vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h02. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 21 de novembro de 2017, terça-feira, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito o primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias. Projeto de Lei 84 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que institui a Semana da Consciência Negra. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 84/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, com 2 votos ao contrário, a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h03. Assim como às 19h03, daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito o primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final projeto de lei número 84/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em redação final, com 2 votos contrários, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada para ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão, às 19h04. Uma boa noite a todos.